O arquiteto Ezio Deda é filho de uma família na qual a política estava sempre presente. Seus pais são remanescentes do velho PSD. Sua mãe foi vereadora e vice-prefeita em Simão Dias. Num ambiente político que era dividido entre jacarés e crocodilos. A mãe de Ezio era jacaré, ou seja, PCdista. Mas Ezio sempre se relacionou muito bem com a família Valadares, os crocodilos da política de Simão Dias. Este é um depoimento sobre política, no qual o arquiteto Ezio Deda nos fala da condição de ser filho de uma família de jacarés, mas nutrir simpatias por políticos do grupo dos crocodilos. Tive, mas veja, lá em casa, eu lembro do processo, a gente participava muito efetivamente dos processos eleitorais, certo? Então, a eleição de Manoel Ferreira de Matos de Caçulo, porque minha mãe coordenou a campanha de Caçulo, né? Ela coordenou e depois ela virou secretária-geral da prefeitura, depois aí ela virou vereadora. Então minha mãe vinha dessa linhagem política, né? Inspirada no tio, no Carvalho Deda. Na própria eleição de Caçulo, Celso de Carvalho chegou para Caçulo e disse: coloque a Armandina na frente, senão você vai perder. Porque do outro lado era a Laura Valadares, a irmã de Valadares, né? E era uma disputa acirradíssima, porque Laura vinha da força dos Valadares e tinha uma habilidade carismática muito grande. A esposa de Caçulo, Rivalda, não tinha. Dr. Celso chegou para Caçulo e disse... E Dr. Celso era o líder político do Jacarés, que era o grupo de Caçulo. Era Jacarés, era um adversário dos Valadares. Exatamente. Porque aconteceu o seguinte, veja. PSD, na verdade, Pedro Valadares teve uma relação muito próxima com Carvalho Deda e romperam. Certo? Então, na verdade, a gente foi criado tendo esse acirramento com os Valadares, certo? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, foi o processo eleitoral de Laura Valadares contra Manoel Ferreira de Matos, né? Manoel Ferreira de Matos, jacaré, apoiado por Celso de Carvalho, e Laura era candidata adversária. E a casa de Dona Caçula era vizinha à casa de Caçulo, né? Então a gente participou daquele processo acirradíssimo, onde Caçulo ganhou por 15 votos, que era o número de Laura, né? Ganhou na última urna. E aí o que aconteceu? A gente participou daquele processo, minha mãe na frente daquilo tudo, protagonizando aquilo, dando as coordenadas, organizando tudo. E aí a gente entrou na campanha de Caçulo, Caçulo sagrou-se vencedor, né? Laura perdeu por 15 votos, mas aí logo depois, nessa época, Valadares era secretário de Educação. Depois Valadares vira vice-governador de João Alves e vira governador, né? Quando Valadares ascende ao governo, aí Simão Dias praticamente, Celso de Carvalho é aniquilado, porque o próprio Caçulo se junta com os Valadares, né? E aí o grupo acaba com o Jacaré, né? O Jacaré perde a identidade. Então ali houve o esfacelamento do grupo dos Jacarés. Então lá em casa a gente tinha essa formação da coisa do celcista, né? Era coisa realmente do Carvalho, Celso Carvalho. E depois, com a ascensão de Valadares ao poder, há uma aproximação, né? Tanto foi essa aproximação que minha mãe chegou a ser vice de Zé Valadares, né? Aí já no início dos anos 2000, né? E depois Marcelo Deda chega ao poder e se aproxima de Valadares e sela, né, essa aproximação. Mas pra gente essa coisa do grupo de Valadares era como se fosse uma trégua, né? Porque não existia intimidade. A qualquer momento pode romper, né? Agora tem uma coisa aí, é minha, não é da família, né? Eu tinha um encantamento pelo grupo dos Valadares, sabe por quê? Veja que coisa interessante. O grupo de Celso de Carvalho, toda a identidade visual era verde e amarelo. Os Valadares jogavam com o vermelho. Eu era encantado com o vermelho e com o azul. E eu lembro das camisas de Laura com o vermelho e o azul, e lembro do cartaz de Laura com o vermelho e o azul. Eu achava que aquilo tinha uma roupagem de modernidade, de
de, como é que eu diria, a palavra era essa, era de modernidade, que o grupo celsista me parecia mais arcaico, certo? Mais conservador, né? O grupo Valadares é a mesma coisa, era mais uma coisa de roupagem, entendeu? Era mais uma coisa de roupagem. E José Wanda brinca muito comigo, você é traíra, você é crocodilo, você não é jacaré não. E agora na festa de Santana, Valadares foi jantar lá em casa e a gente brincou com isso, né? Me chamando de crocodilo. Mamãe, eu acho que desde pequeno ele era crocodilo. Então a gente brinca muito com essa coisa do crocodilo e do jacaré, que eu tive a oportunidade agora de contar essa história lá no memorial. E Marcelo Deda, veja, porque Carvalho Deda, ele é uma referência para todos nós que transcende a política. Era uma coisa... Carvalho Deda era meio que um oráculo da cidade, né? Era um conselheiro, certo? Era uma figura que aconselhava as pessoas, tinha uma reputação ilibada, sabe? Era um rábola, né? Intelectual, multidisciplinar, né? E então, mamãe criou a gente tendo uma verdadeira devoção a ele. Era um tio que ela gostava muito, né? Porque também tinham mais posses do que o meu avô, João Deda, mas ele era um tio generoso com os sobrinhos, né? Minha mãe lembra, Jorge, que ele chegava com o saco cheio de moeda e dava para os sobrinhos colocarem a mão e o que tirar era deles. Só que não podia fazer isso, né? E ela lembra como um pequeno que fazia e as moedas se esvaíam entre os dedos, né? Então o que saía era muito pouco, né? Então foi um tio muito presente na formação, inclusive, política de toda a família. Certo. Essa referência vem dele, certo? E Marcelo saiu de Simão Dias com 12 anos. Então eu não tenho memória de Marcelo lá, porque a gente tem uma distância de idade, né? Hoje eu tenho 47, então Marcelo faleceu com 54, em 2013. Então veja, eu lembro muito de Maria do Carmo, porque Maria do Carmo tinha um sítio lá desde a época, o Ítaca, né? E passava o final de semana lá, então eu conhecia Júnior, filho deles, Luciana, tive uma convivência maior. Minha tia Cida, que é irmã de Maria do Carmo, que é casada com meu tio, Aldo Deda, irmão de mamãe. Só que Marcelo Deda também tinha uma distância de idade grande dos irmãos, né? Então Marcelo, até os 12 anos de idade, eu não tinha nem nascido quando Marcelo veio para cá. E depois eu tinha notícia de Marcelo vagamente, eu nem conhecia, a imagem de Marcelo não me chegava. A imagem de Marcelo começou a me chegar quando ele começou a ser candidato, quando ele foi candidato a prefeito aqui em Aracaju. Certo. Aí a gente sabia que era a prima que estava lá, entendeu?